Bom, então vamos continuar. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre tragédia, certo? Bom, o que que a gente já tem, o que que a gente tem até aqui, né? Depois, claro, da origem da palavra, de saber que provavelmente o teatro deriva, né, dos ditirambos. Lembra? Os cantos religiosos a Dionísio, né? Então, que nessa festa tinha dramatizações e que muito provavelmente essas dramatizações religiosas foram ficando cada vez mais elaboradas com o passar de centenas de anos. Os ditirambos foram ficando também mais interessantes, contando histórias, muito provavelmente, da mitologia, né, da tradição oral do povo grego. Essa tradição oral a gente já deu conta dela lá quando a gente falou sobre a paideia, né, a epopeia. Muito bem. Então, passado essas questões de origem, a gente chega ali por volta de, sei lá, 300, 400 anos antes de Cristo, quando a gente tem a tragédia como um nome dado a um tipo de texto teatral, né, que levava milhares de pessoas para o teatro, né? Era um divertimento popular, né? Parece que você tinha segmentado no próprio teatro lugares para a aristocracia, lugar para o povo, mas a verdade é que todo mundo ia assistir, né? Os gregos adoravam essas encenações trágicas, né? E aí a gente começou a avaliar aspectos, né? Expor aspectos mais específicos, né? Do gênero, né? Então, no vídeo passado, falei sobre a origem do personagem, né? Esse que a gente vai chamar de herói trágico, que é diferente do herói épico. Esse herói trágico que é movido por uma híbris, né? Por ter cometido um excesso, uma falha de conduta, né? Uma ousadia, uma desmedida. Bom, o que mais que vale a pena a gente reter? É que a tragédia, numa tragédia, né? Numa tragédia clássica, mas também nas tragédias modernas, se você pensar em Shakespeare, tudo acontece muito rápido. A tragédia tem esse dinamismo excessivo, né? Um enredo extremamente dinâmico, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que, por exemplo, o Aristóteles, ele define como regra da tragédia tudo acontecer em um dia, né? Ele chama da regra das 3 unidades, e uma unidade é a unidade de tempo, quer dizer, toda a ação trágica que vai ser encenada ali no palco, ela deve remeter a um dia, né? Para você ter uma ideia de como que era rigoroso isso nas tragédias clássicas, né? Se você reparou bem, Ifigênia em Aulis é uma encenação que se desenrola em um dia. Quem está lendo Édipo Rei também sabe que tudo acontece em um dia. Então, tanto Sófocles quanto Eurípides são extremamente obedientes a esta regra de tudo acontecer em um dia, a regra da unidade de tempo. Bom, então falamos disso, falamos sobre a híbris e agora a gente volta lá para os slides para falar de outros aspectos, né, da tragédia. Certo? Só um minuto, colocar nesse modo aqui, ótimo. Então, esse aqui a gente já viu, a gente tinha parado nesse slide e a gente passa para esse agora. A gente vai entrar em contato com várias palavras gregas, né, que de forma um pouco modificada continuam no nosso vocabulário, né? Bom, então vamos falar dessa híbris e do pathos, né? Essa falha, portanto, que a gente chamou de desmedida, né? Existe uma falha e ela será o motor da tragédia. Ela tem que desencadear o pathos. Então, aqui eu estou tomando pathos como sofrimento, certo? E esse pathos, esse sofrimento, vai acompanhar toda a trajetória do herói trágico. O herói trágico terá uma trajetória extremamente sofrida, né? Sem momentos de festejo, sem momentos de glória. Então, o herói trágico, ele não persegue, ele não vai experimentar esse momento de glória, né?
Durante, então, a híbris, né, como o slide aí está dizendo, o herói vai se aproximando dos deuses, né? Por que ele se aproxima dos deuses? Porque ele comete uma desmedida, né? Ele violenta a medida mortal dele. Ele violenta esta medida, né? Então, ele vai cometer essa ousadia, esse excesso, né? Essa híbris, né? Uma espécie de... esse excesso da híbris vai levar ao que os gregos falavam de falha, né? A armátia. Vai desenvolver uma espécie de cegueira da razão, né? Vai obscurecer a clareza, né, do personagem, e aí ele vai desencadear aquele enredo que eu falei, né? O enredo de descida, né? Nesse momento, então, desencadeia-se a relação agônica com a divindade. A divindade vai reagir à híbris, né? A força divina que rege o destino reage de maneira, assim, extremamente impiedosa diante dessa ousadia do personagem trágico. Portanto, acho que está na hora da gente dizer, né, que se eu chamo uma obra de trágica, é porque houve um desfecho terrível, um desfecho de queda, um desfecho muitas vezes em que a vida do personagem vai ser colocada em severa punição, podendo chegar mesmo à morte, né? E desse ponto de vista a gente usa, né, essa palavra até hoje remetendo a algo terrível que causa mortes. Nossa, foi uma tragédia, né, um acidente, né? Acho que a gente usa a palavra tragédia muito hoje em dia quando envolve um golpe do destino, né, uma espécie de reviravolta repentina, e isso tem a ver com um desses slides que a gente estava vendo, né? Tem a ver com a origem da tragédia, o destino que muda repentinamente, estava tudo bem e de repente há uma reviravolta. A gente usa a tragédia também nesse sentido de catástrofe. Catástrofe é uma palavra grega que representa uma queda, né? Depois a gente pode olhar essa palavra com lupa, né? Mas é isso, catá é para baixo, né? E strophen é volta, né? Então seria uma volta, uma reviravolta em queda para baixo. Isso é uma catástrofe. Toda tragédia termina em catástrofe, certo? O destino vai se cumprir, né? Então, pessoal, assim, o que a gente está vendo? A gente está vendo que a tragédia, ela conversa com essa condição humana, né? Da gente lidar com as consequências das nossas ousadias, ok? Muito bem. Uma característica do herói trágico é a exemplaridade, como está colocado aí no slide, né? Então, os heróis, apesar dessa inexorabilidade do destino, o destino é inexorável, ele não pode ser contrariado, não pode haver nenhum tipo de negociação com o destino, né? Destino é quase que superior ao próprio Zeus, né? Às vezes a gente até confunde, né, Zeus com o destino. Se existe uma força superior a Zeus, é o destino, né? O destino, os heróis, né? Então, mesmo diante da inexorabilidade do destino, eles se rebelam contra as forças, né, do destino, que os gregos falavam as forças da moira, né? Eles são rebeldes em relação a isso. E aí, eles se revestem, né? Todo personagem trágico, ele vai se revestir de uma espécie de manto de exemplaridade, mas do exemplo para você não seguir, né? Então você pensa assim, nossa, Agamenon, cara que tinha tudo, o chefe dos chefes, o general de todos os generais, né? Não só por ter ganho inúmeras guerras, mas por ser rico e por ser forte, enfim, né? Nossa, olha só, né? Ele se estrepou, porque ele cometeu uma híbris, ele cometeu uma desmedida. No próximo vídeo eu vou falar da história desse personagem, tá? Quem tá lendo a Ifigênia em Aulis deve estar muito impressionado
em como a deusa pune, né? Em como que a deusa tem uma exigência tão terrível com o Agamenon, né? E eu vou contar uma historinha para vocês, uma versão mitológica que justificaria a implicância da deusa, né, em exigir um sacrifício tão absurdo para que Agamenon seja vitorioso na guerra de Troia, né? Sacrifício esse que, como quem está lendo sabe, ele vai pagar. Então, vamos lá? Herói trágico é o exemplo do que não fazer. Então, imagina aquelas milhares de pessoas, né, num teatro, vendo exatamente o percurso de alguém muito poderoso mesmo, um general, um semideus, um rei, e justamente, né, um exemplo, deveria ser um exemplo de conduta, deveriam ser pessoas que seriam, né, exemplo de medida, de cautela, de sensatez, e essa pessoa, esse Agamenon, esse Édipo, eles erram. Em algum momento eles cometem esse excesso e eles vão despencar lá de cima. Então imagina quem está sentado ali vendo aquela trajetória. Imagina um sapateiro, um ferreiro, uma costureira, uma camareira, sentado ali pensando, cara, se esse personagem que é tão poderoso se estrepou assim, imagina eu, né? O que vai ser de mim se eu cometer um erro desse na minha vida? Bom, então, com esse slide aqui, eu queria que você entendesse que a tragédia, ela obviamente, ela tem uma função pedagógica, moral, pedagógica e moral, né? De orientar as pessoas, pelo menos lá na tragédia antiga, clássica, orientar o espectador a pensar 2 vezes antes de cometer qualquer ato, né? Refletir, buscar a medida, ou se você preferir, obedecer, saber o seu lugar, certo? Bom, agora a gente entra aqui na problemática, continuamos a falar da problemática da tragédia e dos elementos da tragédia, certo? Mas vou pausar aqui, como é que é? Aqui. Vou pausar o vídeo aqui, tá? Para não ficar longo demais, você poder ver aos pouquinhos aí durante o dia, entremeado com filmes, né? Também que você pode ver. Aliás, vou terminar o vídeo aqui te perguntando a respeito disso. Que filmes, já que a gente está falando de dramatização, né? Desse gênero de mostrar a ação, que filmes você acha que, mesmo contando trajetórias de pessoas não da elite, pessoas comuns, que narrativas fílmicas você está percebendo aí com a exposição desse conteúdo, que de alguma maneira recupera, dá continuidade a essa, digamos, natureza, essa essência da tragédia clássica? Você consegue perceber no repertório de filmes que você já viu? Eu vou te dar uma indicação. Um filme que eu revi há 2 dias aqui na minha maratona de filmes Corona, né? Ou maratona do confinamento. A gente viu um filme do Woody Allen aqui em casa que chama O Segredo de Cassandra, certo? O Segredo de Cassandra. E remete exatamente a Cassandra. Lembra que a gente comentou sobre a Cassandra, a filha do Príamo, né? Sacerdotisa de Apolo, que foi amaldiçoada pelo Apolo a fazer a profecia, mas não ter o dom da persuasão? Depois dá uma olhada nesse filme, O Segredo de Cassandra, tá? Do Woody Allen. Ele é um filme que, assim, cara, atualiza mesmo a tragédia, digamos, para personagens não aristocratas, para gente comum, como se houvesse mesmo uma permanência do sentido trágico da existência. Depois eu posso comentar mais sobre esse filme para dar exemplos, tá bom? Então era isso, ok? Daqui a pouco, mais um vídeo. Beijo!